E o Demp vem aí, olê, olê, olá. E o Demp vem aí, olê, olê, olá. Olá, boa tarde a todos. Estamos nós aqui novamente com o Demp, Desenvolvimento, Ensino e Network para o médio e pequeno empreendedor. E dessa semana, falando em empreendedorismo, perdemos um grande astro, um grande comunicador que todos conhecem, o senhor Cenoura Bravanel, o famoso Silvio Santos, que além de apresentador era um grande empreendedor. Né? Tinha aí cerca de 40 empresas, SBT, holding, construtoras, uma série de quesitos. E aí, por coincidência do destino, venho a calhar com a nossa live, né? Como preparar a sucessão. A gente já falou de holding, que é uma forma de sucessão e proteção patrimonial. A gente já falou de holding no exterior, a gente já falou de testamento, inventário, mas aí estava se prendendo muito a questão dos bens materiais. Quem quiser dar uma olhadinha nisso, entre no nosso canal no YouTube, @Demp, e pode acompanhar a nossa live também. E a gente estava planejando isso daqui, essa nossa live de hoje, sobre a questão da sucessão, porque a gente tem tido demandas e conversando com muitas pessoas sobre e quando passa herdeiro, quando o fundador não quer mais trabalhar, os filhos estão crescendo, vindo uma segunda geração, às vezes uma terceira geração, quais os traumas, quais as melhores formas de amenizar questões e situações em cima disso, né? Me acompanha aqui no DEMP o Marcelo Santana, advogado tributarista, que um dos nossos sócios, e Anselmo Rafaeli, um dos nossos sócios, especialistas em consultoria empresarial e recuperação de empresas. Anselmo e Marcelo, querem falar alguma coisa? Vamos lá, eu começo então, vamos lá. Eu sou Anselmo, da Racional Assessoria Empresarial. Estamos aqui de novo. Tivemos aí, eu vou dizer felicidade, mas em grandes aspas, né? Para falar do nosso tema, tendo um empresário que teve aí a infelicidade, né? Natural, todo mundo morre, mas vamos lá. Que é um grande exemplo do que tudo aconteceu. Estou me repetindo, mas é importante a gente frisar isso, né? A preparação. E a gente vê, nós que aqui atuamos, todos nós aqui que atuamos em contato com muitos empresários, nossos clientes ou não clientes, a gente vê que a grande, a imensa, a esmagadora maioria não se prepara e depois deixa traumas que são, às vezes, eternos para a família que fica, né? Perfeito. Você, Marcelo, suas palavras iniciais? Quero agradecer aí a presença do Tarcísio, do Felipe, dizer que assim a gente é muito grato aí pela participação de vocês, um tema realmente empolgante, né? Eu reputo aí um dos temas mais importantes nos dias atuais, em que todos nós devemos pensar, né? O planejamento patrimonial ele é fundamental em tempos de crise ou não. Então, agradeço aí a presença de vocês aí, estar participando aqui junto com a gente no DEMP. Perfeito. E como já falado, né, nos acompanha aqui o Felipe e o Tarcísio, consultores entre vários segmentos de serviços já prestados. Não vou botar muitas horas de voo não, porque senão eles já vão querer aposentadoria, a sucessão já vai ser direto, né? Mas aí eu gostaria das palavras iniciais aí de vocês. Por favor, Felipe, vamos suas palavras iniciais aí. A Tarcísio, ele falou primeiro, eu fui primeiro, tá? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite. E, cara, eu sempre coloco um asteriscos aí quando a gente fala de sucessão, porque às vezes a gente demora um tempo todo, né, para construir todo um patrimônio, construir toda uma história, e aí quando esse patriarca, o empreendedor vai embora, vai tudo, né, desmorona tudo. E como fazer esse negócio continuar, né, sem ter data de validade? Esse acho que é o grande desafio, e eu fiquei muito feliz de poder contribuir aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado. Exatamente. Exatamente. Eu só quero deixar claro para o Tarcísio, para ele não ficar bravo comigo, é que o Felipe está aparecendo primeiro na minha tela aqui, está na ordem aqui. O Felipe está primeiro. Mas agora vamos para o Tarcísio aí para ele não ficar bravo comigo, hein? Legal, Luiz. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar um pouquinho, trazer um pouquinho do conhecimento, do que a gente tem encontrado no mercado, nas empresas familiares, nas famílias empresárias, e contar também os contrapontos, né? Porque essa história da família Bravanel é uma história de sucesso, tanto na sua enquanto o Silvio estava em vida, mas também a partir de agora, né? Porque foram tomadas precauções, providências,
para que esse processo de sucessão da gestão do patrimônio venha a ocorrer de uma maneira saudável e harmoniosa. Obrigado mais uma vez e vamos bater papo. Vamos lá, vamos bater papo. Inclusive saiu hoje uma matéria, né, que uma das filhas do Silvio Santos já estava sendo preparada aí há alguns anos para suceder todo esse império, né, para ver ali da continuidade. A gente sabe que tem uma série de poréns, de fatores, de circunstâncias ali que interferem nisso, né. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, em que momento que talvez eu tenha que preparar o meu sucessor, né? E ainda complementa o seguinte: esse sucessor normalmente realmente tem que ser alguém da família, tem que ser um filho, pode ser um primo, pode ser um tio, um irmão. Então, porque no caso do Silvio Santos, o caso recente, a gente está falando das filhas, né? Ele tinha bastante filhos ali. Em que momento que vocês acham que tem que estar preparando e já colocando ali quem talvez tem que ser essa pessoa ideal, se a gente identifica isso na família ou não? Vamos lá. O Felipe falou que eu chamei ele primeiro, eu vou pedir para o Tarcísio. Pode, Tarcísio, pode. Arredondou a bola para mim. A pergunta é brilhante, né? A resposta a gente pode ficar divagando aqui sobre essa pergunta por vários caminhos, né? Mas falando sobre o momento sob a ótica da metodologia, é importante entender que sucessão não é um fato, mas é um processo, né? E em sendo um processo, a metodologia diz que é importante, ou que surge um gatilho, e esse gatilho desperta a necessidade, às vezes por uma questão do empreendedor, que tem uma visão de longo prazo, às vezes por uma necessidade. Quando é por uma necessidade, infelizmente alguma fatalidade, é mais difícil conduzir um processo assim. Mas quando é algo planejado, com uma visão de futuro, as coisas são muito mais tranquilas. Veja exemplo, comentávamos aqui antes dos bastidores, daquele avião que caiu recentemente de Cascavel para São Paulo, ali para Guarulhos. Vinhedo, né? Quantos empresários, quantas pessoas, quanto patrimônio que estava ali e que pode ser que não tenha sido tratado, né? Questões que não foram combinadas, sócios de empresas. Não sei se vocês sabem, mas se uma pessoa vier a faltar numa sociedade, a esposa dessa pessoa imediatamente ela tem um direito de assinar em nome da pessoa, do cônjuge, tudo que acontece na empresa. Então essa pessoa, ela pode, por orientação do advogado dela, dizer, não vou assinar mais nada enquanto o meu advogado não tomar as rédeas da situação. Ou seja, não prever esse tipo de coisa, não contratar esse seguro, que é pensar na governança, que é planejar uma sucessão, é se expor a um risco extremamente desnecessário, porque a empresa para. Para não me estender muito e passar a bola para o Felipe, a segunda questão é tão interessante, porque quando a gente pensa em sucessão, a gente imediatamente pensa num filho, numa filha, ou quem sabe em algum parente. O fato é o seguinte, tem uma máxima que diz que o fundador chama o filho mais velho, primogênito, normalmente, né, e mostra a cadeira, assim como essa aqui, de filho, aquela cadeira vai ser sua. E o filho, quando ele recebe essa notícia, ele sente uma dor no coração, porque ele quer ser biólogo da Marinha e morar em Fernando de Noronha pesquisando baleia. Então, quando você e vai trazer ele para um ambiente fechado, porque a fábrica do carro. Entende? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso e enfrentar o desafio, porque o que importa é ser feliz. Se colocar alguém numa posição que não esteja identificada ou que não venha a ser feliz, é um baita do risco. Uma alternativa à sucessão puramente familiar é
o início de um processo de profissionalização. E você começa a trazer alguns executivos de fora do mercado. Obviamente que tem uma complexidade da cultura da empresa, a pessoa tem que se adaptar, o sucedido, o empreendedor tem que criar, precisa criar regras e políticas oferecendo alçadas para essa pessoa, mas enfim, é uma alternativa e que muitas das vezes pode ser muito eficiente. Selmo, eu vou acompanhando, Selmo, Tarcísio, perdão, eu vou acompanhando aqui o raciocínio, né? A gente pensar quando ser o processo, tem que ter a dor, né? Porque enquanto não tem a dor, tá tudo bem, que é o que se chamou de gatilho, né? Aquela assim, a gente acha que vai viver para sempre, que não vai ter problema, que não vai querer parar nunca. E eu tenho alguns episódios, assim, acompanhado, que os gatilhos às vezes surgem do nada, né? Assim, o cara descobre que tem um câncer, ou simplesmente ele ganhou um neto, e agora ele quer passar mais tempo com o neto, ele está bem de saúde, mas agora ele quer ter mais tempo com o neto. Então, assim, o momento da sucessão, eu falo que ele tem que ser pensado sempre como uma alternativa. Com relação a quando a gente acontece uma sucessão por morte, né, que é o que a gente vinha comentando também aqui nos bastidores, a pessoa morreu, e agora? É muito mais difícil, isso é inegável, porque ninguém está pronto. Você tem a dor da perda e a responsabilidade de entregar no mínimo algo igual ou próximo do que aquela pessoa entregava sem estar preparado. Então aí fica muito mais difícil. Então, sempre que possível, pensar nesse processo de alternância, que a empresa não dependa só das decisões centralizadas em você. A gente tem que fazer essa brincadeira, né? Agora, se pode ser um familiar, se tem que ser alguém de fora, então feche junto contigo, porque assim, conheço muito familiar que é incompetente, no bom sentido, não estou ofendendo ninguém, mas o cara não tem a menor competência para assumir um cargo de gestão e assume porque era o pai o dono, ele morreu, agora eu vou ser o dono. Né? E aí o cara, você vai ver, ele não tem o menor preparo para lidar com pessoas, nem ser empreendedor, ele tem o menor preparo para lidar com pessoas. E hoje, num cargo, hoje, quando a gente fala de sucessão, precisamos pensar em pessoas. Né? A primeira pessoa que vai ter que estar ali, ela tem que saber lidar com pessoas, porque aquilo funciona. Ele precisa manter aquilo funcionando e maximizar o resultado. Eu gosto muito da ideia de falar que quem tem que ser o sucessor é aquele que está mais preparado, aquele que tem mais conjunto de ações que permaneça, que faça com que aquela empresa se desenvolva. Né? Então, acho que ninguém abre uma empresa com data de validade, eu insisto nisso. Pode falar, assim. Uma coisa muito interessante que você falou aí, que é o senso de dono, né? Não sei se vocês conhecem aquela metodologia do John Davis, que coloca os 3 círculos, né? Porque o filho, o herdeiro, ele é dono, ele é acionista antes de tudo. Agora, ele não necessariamente precisa estar na gestão. Então, olha que interessante isso. É importante que ele tenha um papel, que ele entenda que, sendo acionista, herdeiro, ele tem ativos, e esses ativos podem até ser o suficiente para que ele tenha uma vida plena com seus filhos, etc., desde que ele saiba o papel dele e como gerir esses ativos, sejam ativos operacionais, sejam imóveis, enfim. Agora, Diga. Perdão, é que eu me empolgo, às vezes aqui vem os gatilhos. Não, eu também, é porque esse assunto é legal. Vamos lá. É porque bom que dessa vez a gente não continua muito desse jeito, porque ele já conhece bem do assunto, né? E é importante, assim, são coisas complementares, mas uma pode excluir a outra, né? Eu posso ser dono e ser só dono e participar do conselho da família. Eu posso ser dono e eu posso ser executivo. Eu posso ser só executivo. Então, essa combinação é que muitas das vezes, pelas famílias empresárias não saberem que existem alternativas para conduzir esses processos de sucessão, de governança, coloca isso como uma regra. Problema, né? Ou uma regra, ou um problema. E é engraçado, porque assim, você falou um pouco mais de empresas maiores, mas eu vou te falar que na empresa menor ainda é um pouco mais doloroso esse processo. Né? Porque às vezes a empresa é a única fonte de renda daquela família como um todo. Isso. Né? Isso, aí esse é um pouco pior. Na micro e pequena, eu arrisco perfeitamente falar para você que isso é um pouco pior, cara. Porque aí o filho não está preparado, eu digo filho, a esposa, a filha, o genro, ninguém está preparado, ninguém pensou nesse processo, e quando esse gestor, que era o fundador ali, acaba falecendo,
cara, vai tudo junto. Eu conheço várias empresas que morreram junto com seus proprietários. Ou pior, que eles se aposentaram e tiveram que retomar a empresa porque os filhos fizeram merda. Desculpa o palavreado, mas... Eu ia falar justamente isso. Uma empresa que é pequena, que enfrenta um processo de sucessão, ela será uma média empresa. Definitivamente. Sem dúvida, mas vale a observação contrária. Vocês falaram, o dono morre junto com a empresa morre junto com o dono. Né? Principalmente as pequenas. Repleta de fatos, reflete de exemplos. E eu vivo um assim, onde o empresário, o pai, quer que um filho assuma e é justamente o cara mais despreparado. E o que está assumindo por natural, porque é o mais preparado, é combatido pelo pai. Também tem esse lado, né? Tem, a cultura, né? Assim, eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que eu até ainda não vou citar nome por uma questão ética, são 3 filhos, mas a filha é de todas a mais preparada para tocar. Mas como na cultura da família a mulher é que tem menos voz, ela só fica, com todo respeito, meramente uma atendente de balcão na empresa. Mas ela... Olha que interessante isso. Recentemente eu fiz uma viagem com meu filho, até, olha, sessão, filho. A gente saiu de Copenhague e foi a Oslo de barco, depois a gente saiu de Oslo, foi a Estocolmo e voltamos para a Dinamarca. E eu, aproveitando essa viagem, eu fui entender um pouco como que é a cultura dos países, né? E na Noruega, para você ter uma ideia, a vasta maioria das empresas, mas assim, um percentual acima de 90%, os pais não veem as filhas, mulheres, como sucessoras, e a vasta maioria das sucessoras, das filhas, não se veem tocando o negócio dos pais. Então, de fato, é uma coisa... Empreender, trabalhar é uma coisa masculina na Noruega. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, deixa eu voltar só um item aqui. Você comentou da Noruega, o Felipe comentou das mulheres, aí a gente está virando quase como uma situação de divisão de sexo, né? Uma guerra do sexo aqui entre homens e mulheres. No Brasil, nós temos algumas situações. Voltando àquela pergunta inicial. Quando é que começa a sucessão? Vocês falaram de filhos pequenos, a gente falou de sustentabilidade. O Tarcísio falou uma coisa que na minha área remete muito, quando a gente está montando empresa, contrato social, porque lá você já tem cláusulas, e o Marcelo, como advogado, eu queria que ele falasse ali uma coisinha, fala dessa questão da sucessão. Na minha área, por exemplo, eu não posso deixar simplesmente sucessão para o meu herdeiro, porque tem questões técnicas. Não é qualquer um que pode assumir. A área do Marcelo também. As outras áreas podem. Então é assim, enfrentando esses desafios, aproveitando até essa vivência internacional do Tarcísio, que foi recente. Quando é que eu começo a preparar esse herdeiro? Quando ele nasce, na elaboração do contrato, ou quando o herdeiro começa a se interessar pelo negócio da família? Vem rapidinho. Eu acho que é quando ele começa a ter o desejo, Luiz. Assim, tem que ter um pouquinho de tesão, para fazer isso. Porque pensa, uma profissão de risco é empreender. Não é nada fácil. A gente está falando de quem vai trabalhar muito, não vai ter tempo quase de descanso, férias remuneradas só quando a empresa está num grau de maturidade bem interessante. Eu falo que é o famoso nós perdemos, nós empatamos, mas nunca eu ganhei, né? Nunca tem assim eu. É sempre nós. Né? Então, assim, empreender tem que ter o gatilhozinho, tem que querer. Se não tiver ninguém com esse despertar, ninguém com essa estrelinha acesa, com essa luzinha ali piscando, cara, não adianta forçar que não vai rolar. Você vai ser um profissional infeliz, como o Tarcísio comentou ali. Vai ter um cara ruim. Então, na minha opinião, quando eu começo o processo de sucessão, quando há um pequeno interesse. E aí a gente começa a fazer ali, plantar a sementinha. Me permita, Luiz, a literatura, ela comenta que o empreendedor, o sucessor, a empresa é como se fosse principalmente se ele for o fundador, né? A empresa é como se fosse uma parte do corpo dele. Então é difícil ele pensar em se dissociar daquilo. É muito difícil. E o que tem acontecido, que é muito interessante, e que talvez possa ser uma resposta um pouco mais acurada em relação à pergunta, porque assim, a pergunta ela tem várias
várias possibilidades, né? Pode ser o guri que quer, como o Felipe falou, pode ser que não tenha sucessor, pode ser que... depende de vários fatores. Mas algo que pode ser muito interessante, que vai até em linha com o que o Felipe falou, e que tem acontecido com a gente, é que quem nos procura não é o empreendedor, o fundador, mas é o sucessor, é o filho. E o filho liga, e é interessante, porque veja como a gente tem um trabalho nesse país muito maior do que a gente imagina. Uma empresa do Paraná, eu vou traduzir a história aqui, faturamento superior a 200 milhões, um casal, a empresa com 40 anos, um casal fundou a empresa, 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, todos na gestão, os agregados também, todos na gestão. Só que é o seguinte, o que trouxe a empresa até aqui, esse modelo, provavelmente não vai levar a empresa para mais 40 anos. E aí vem o dilema da mudança, né? E quem nos procurou foi a filha mais nova. Porque, olha que interessante, corajosa, impetuosa, a dita ovelha negra da família. E ela ligou e falou, olha, as coisas não estão... Eu não estou sentindo que as coisas estão bem aqui. Vocês têm algum curso? Porque a primeira coisa que eles perguntam é curso, né? Mas o curso é o band-aid, né? É o paliativo. Beleza, vamos colocar vocês na sala aqui, vamos explicar tudo como é que funciona. Se eles não vão fazer, é outro problema, né? Então, nós conversamos e mostramos que não é um curso, mas é um processo de preparação da família, de papéis, de responsabilidades, e que isso leva um tempo, né? Ele é tanto um processo que o sucessor ele durante um tempo acompanhado pelo sucedido, até que o sucedido fala, putz, toca aí, filhão, por exemplo. Então a resposta à tua pergunta, Luiz, o momento é quando os sucessores começarem a gritar. Falar, puta, precisamos fazer alguma coisa. Então, eu conheço um escritório que ele está na 3ª geração indo para a 4ª, tá? E vem de sucessões. Começou lá com o vô, passou para o filho, passou para o neto, já está indo para mais uma geração ali, que seria o bisneto, se eu pensar na escada, né? Isso é karma. Isso é karma? Olha, eu não sei, é um karma grande, porque o escritório tem crescido lá, é um escritório até grande aqui, conhecido em São Paulo. Mas um desses sucessores, que seria o filho ali, que foi na 2ª geração, em conversa com ele, e se apresentando aí para outros colegas, né? Ele já falou que acho que o primeiro momento é se ele já chegar em casa e não falar mal do serviço. O pai dele nunca fez isso, ele nunca fez isso, ele consegue... E às vezes a gente compara ali entre colegas. Pô, cheguei hoje, aquele cliente não fez não sei o quê. Pô, não deu certo não sei o quê. A querida Receita Federal não deixou entregar a declaração, no nosso caso como contador. Ah, que inventaram mais uma declaração que é só para encher o saco e atrapalhar. Então a gente tem desafios ali no dia a dia, obviamente trazendo os meus aqui, mas ele sempre falou o seguinte, que às vezes ele ficava até tarde no escritório, normal, como todo empreendedor, mas ele não levava aos pontos negativos para casa. Para casa era da família, ele conseguia distribuir isso, dividir. Então os filhos se espelhavam, né, nessa questão de crescimento e achar que aquilo era legal, trazia o sustento da família, hoje até tem outros negócios, mas aquilo era o negócio principal. Então, se pensar nessa questão de processo, de cultura, que é uma coisa que você leva tempos, é desde o momento que o herdeiro começa a ter algum raciocínio, né? Eu brinco com meu filho, hoje ele tem 10 anos, mas com 3, 4 anos que ele começou a desenvolver alguma coisa, ele brincava que queria ser contador e que queria vir trabalhar no escritório. Minha filha, com 5 anos, faz isso. Hoje que ele está maiorzinho, já fala que ele ser contador e jogador de futebol. Muito bem observado. A maioria no Brasil, eu não tenho dado aqui, eu tinha até numa palestra, mas a maioria dos fundadores e das empresas familiares, elas desejam que o controle fique com a família, que o controle da empresa fique na família. Só que o crescimento, ele é um caminho que contradiz isso. Por quê? Se a gente for pensar na quinta essência da governança,
A quintessência da governança é você estar no mercado de capitais, estar na bolsa de valores. Porque a tua empresa, ela foi auditada pela CVM, e a CVM certificou de que você tem as melhores práticas da governança para que você possa vender ações da tua empresa para sócios minoritários. Agora, pense naquela formação da empresa, quando ele pensa que o dono ele quer que o poder fique na família, na hora que ele começa a vender participações da empresa para sócios que ele nunca viu na vida. Então, o crescimento passa pela distribuição de poder. Isso é maluco. Isso é maluco. A concentração, ela pode reduzir o crescimento da empresa, ou, eu não vou dizer comprometer, mas ela pode ter um impacto, porque o crescimento passa por novos sócios, entendeu? É uma coisa muito contraditória isso. Você quer dizer credibilidade, Tarcísio? A Bolsa, uma empresa que tem ações na Bolsa, ela tem que ser uma empresa que tome decisões que privilegiem os acionistas, sejam eles majoritários, sejam eles minoritários. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar em empresas de faturamento aí na ordem de 300, 400 milhões, em que o filho compra um helicóptero com o dinheiro da empresa. E não é um helicóptero para a empresa, é um helicóptero para a família. Então, essa é uma coisa meio emblemática, mas se vocês daqui soubessem que a empresa X que vocês gostariam de comprar uma ação, o presidente da empresa compra Ferrari e helicóptero para o filho, eu duvido que vocês comprariam. Então, esse é o ponto. A governança, o meu sócio fala isso, a governança, aqui tem uma coisa muito legal. A governança são os freios, né? Porra, Tarcísio, mas como que são os freios, né? Aí eu pergunto para quem está nos ouvindo aqui, para que servem os freios? Vamos lá. Felipe, para que serve os freios? Para segurança, porque quando a gente ultrapassa o limite, está na hora de reduzir, né? Aí você já começou a responder. Os freios servem para a gente poder acelerar. A governança, ela é justamente isso, uma estrutura que te permite acelerar. É ao contrário que o fundador ele pensa, meu Deus, essa profissionalização vai engessar tudo. Ao contrário, vai fazer com que as coisas dependam menos dele. E as coisas que a gente mais ouve nas empresas todo mundo depende de mim, essa empresa depende de mim, mas não é. Sem mim isso aqui não funciona, eu não aguento mais. Só que assim, eu não aguento mais, tudo depende de mim, mas você centraliza tudo. Eu tento mostrar pro cara se você é muito caro para ficar assinando notinha de compra da tua equipe comercial, da despesa comercial do cara. Pensa, pô. E aí vem o elegância da mudança, né? Uma resistência. E aí vocês começaram, né? Mas sempre foi assim, meu pai fez assim. Puta, espetacular, né? Mas assim, quando a gente fala de estratégia, se a gente projetar o futuro olhando para trás, eu vou repetir o que eu fui. Simples assim. E aí eu queria complementar o que você falou, você deu um exemplo do helicóptero, né? E quem está ouvindo a gente vai falar, mas eu não vou comprar um helicóptero tão cedo. Mas as pequenas e médias, eu no escritório tenho casos, já fiz consultoria em casos, com certeza o Anselmo também, porque a gente já discutiu isso algumas vezes. Quando a empresa começa a dar um pouquinho mais de resultado, ele compra um carro para ele, não para a empresa. A empresa é uma empresa que às vezes tem que carregar, ele não quer comprar um carro de transporte, né? Não quero falar marcas de carro aqui, mas ele quer comprar um carro de luxo no nome da empresa para não tomar multa no nome dele, porque a empresa fala tudo, é dinheiro que está saindo. Então, às vezes a gente acha que um helicóptero muito alto, mas no dia a dia, as médias e pequenas empresas, que é o nosso público, fazem isso constantemente. Aí vem uma outra lição financeira, né? Não misturar o QPJ com PF, porque é outro problema.
É o empresário rico da empresa pobre, né, gente? Não tem como. Esse empresário rico da empresa pobre. Então, mas assim, essa pegada, Tarcísio, da questão do planejamento, da gente pensar lá na frente que isso vai... Eu sempre brinco, o contexto era outro, né? Eu sempre, quando eu vou construir planejamento e sucessão familiar também, que a frase clássica que é aquilo que você falou, meu pai sempre fez assim. Essa é a clássica, gente. Todo o processo de sucessão, ou você escuta de quem está sendo sucedido isso, eu sempre fiz assim, e deu certo, ou você escuta de quem está entrando, que quando você propõe, ele fala, não, mas sempre foi assim. Aí você fala, beleza, sempre foi assim, trouxe a gente até aqui, é legal, mas para o novo desafio, essa competência não pode mais. Eu preciso dar um passo. Você traz a máquina de escrever, eu troco o computador, né? Na realidade, muitos empresários nos contratam para que você corrobore os erros dele, né? Corrobore o erro que ele fez, dá o aval no que ele fez. Ele está errado, ele sabe que está errado, mas quando você se une a ele, ele fica mais forte perante os outros. Deixa eu mudar um pouquinho a questão para a gente estar indo nessa linha. Uma realidade de mercado hoje. Choque de gerações. A gente fala em X, Y, Z, geração mimimi, geração neném, sei lá que mais geração que vai ter por aí. E aí a gente está falando ali do funcionário, que às vezes contratei errado, não contratei. Partindo para a nossa linha de sucessão. Eu tenho um fundador com 50, 60, 70 anos, às vezes um pouquinho mais. Silvio Santos faleceu praticamente trabalhando aí até seus 85. Acho que ele estava muito bem. De alguns últimos anos para cá, ele estava um pouco mais ausente. Ele se afastou. Né? 2 anos. Então, e faleceu com 93 anos, né? Então, quer dizer, trabalhou até os 90, mas os últimos anos estava um pouco mais afastado. E aí entrou as filhas, que tem uma outra geração, que acabam tendo um outro ponto de vista. Que momento esse conflito de gerações, as experiências que vocês já tiveram, realmente foi um choque, que realmente foi dar problemas, ou que acabou ajudando, porque às vezes o pai estava engessado lá na máquina de escrever e não queria informatizar o negócio, o processo, canal de vendas, esse tipo de coisa. O que vocês podem falar aí pra gente? Posso começar, Tarcísio? Eu vou começar aqui. Vou começar dando mais lenha nessa fogueira aí. Assim, a cultura serve para isso, tá? As gerações são muito diferentes. O que muda são os valores, assim. O pessoal muda muito. Então, vem uma geração agora de muito mais preocupação com bem-estar. A gente veio de uma geração de produzir muito patrimônio e está vindo de uma geração muito mais preocupada com o meio ambiente, com bem-estar. São outras preocupações. Mas também existe a questão da cultura. Então, eu já adianto, uma empresa que não se adapta ao contexto que ela está inserida, né? As pessoas estão mudando. Eu não sei se vocês viram os dados novos. A partir de 2048, a nossa população ela diminui. Em vez de a gente crescer, o IBGE divulga que a gente diminui a população do Brasil. A nossa população de terceira idade triplicou. Se a gente não começar a se adaptar a essas mudanças culturais e essas mudanças impostas que excedem a barreira da empresa, se a gente não tiver com isso a tempo, cara, isso vai acabar com ela. E é por isso que é bom um processo de sucessão com gerações diferentes, porque aquilo funcionou para uma geração. E aquela geração nova, a forma de consumir é tudo diferente. As pessoas consomem de maneira muito diferente hoje. Hoje, por exemplo, meus pais tiveram um negócio e faliram. Tudo bem? Meus pais faliram. E meu pai era aquele que ele falava para mim, jamais eu venderia prazo. Eu escutei do meu pai, você não pode empreender. Eu falei, por quê? Não vai passar no concurso público. Por quê? Porque ele teve uma experiência ruim. Né? Aí, olha que engraçado. O meu filho, ele já fala assim para mim, pai, eu quero ter meu negócio também. Eu tenho um filho de 10 anos também. E o meu pequeno fala, pai, eu quero ter meu negócio. Eu quero trabalhar igual você amanhã, com uma empresa própria. Porque eu acho legal o que vocês fazem. Vocês têm essa liberdade de fazer o que vocês quiserem, entre aspas, tá? Quiserem, entre aspas. Vocês podem mudar com uma certa facilidade. Então, eu acho muito importante essas gerações diferentes, porque faz com que a empresa se adapte ao novo mercado com mais agilidade. Porque se a gente pensar numa empresa antiga, tradicional, que funcionou, vamos pegar o perrengue aí, as grandes varejistas, todas estão com perrengue por quê? Porque não conseguiam se adaptar à mudança de mercado. É simples. A geração nova não vai aos... Você viu a notícia hoje? A Americana demitindo 35 mil funcionários? Então, mas vamos pensar assim, ó. Hoje, culturalmente, as gerações vão no mercado, fazem 2 horas de mercado para fazer uma compra igual fazia antigamente? Nunca. Tem a necessidade de... Na sua casa, Tarcísio,
você tem aquele freezer da mistura, a despensa dos produtos de limpeza, a despensa dos produtos de cozinha. Você tem isso? Não tem, cara. Mudou. E aí, se a gente tiver aquela geração que constrói uma despensa, uma edícula, só para colocar esses materiais, para dizer que aquilo é segurança na época, porque meu pai, por exemplo, ele tem um cômodo da casa dele, é uma despensa. Ele pegou CMEI, inflação de 90 e poucos %. Se ele não comprasse hoje, ele não tinha comida amanhã para comer. E aquilo marca o cara. Então, o choque de gerações, para mim, é bom para a empresa se manter viva. Agora, se ele olha para isso como assim, eu não vou mudar, eu não vou fazer isso, a tendência é o mercado dela ir encolhendo até chegar um ponto que torne viável o processo. Quanto à pergunta do Luiz, tentando falar desse choque de gerações, o Felipe estava falando também, isso é inevitável, né? Sempre haverá. Talvez a gente esteja no momento em que o choque seja um pouco mais distante, porque muito provavelmente nós aqui somos analógicos e a geração que vem é digital. Talvez a gente está passando por um momento de transição aí duro nesse sentido. Agora, eu acho que o fundador, quando ele olha para aquele nobre, não me entendam mal da maneira que eu vou falar, mas quando ele olha para o filho e vê um guri mais Nutella, ou uma guria mais Nutella, porque imagine, ele não era Nutella, ele era raiz. Quando ele vê o cara Nutella, ele já fala, não, aqui não é para você, filho. Você vai dar aula, vou botar você para morar nos Estados Unidos, onde for, mas aqui não é para você. Então, aí vem um problema que o Luiz colocou muito bem, né? A empresa está presa numa crença limitante, no passado. Né? E eu também acho que se você trouxer novas visões, gente nova... Se você quer, uma vez eu ouvi uma frase que é tão legal, se você quer saber alguma coisa do futuro, converse com alguém jovem. Sempre converse com um jovem de 16 anos. Esse cara vai te dizer, olha, ele pode dar muitas informações do que vai acontecer daqui 2 ou 3 anos. Principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, apesar de ser difícil para o fundador olhar para aquilo e falar, meu filho não vai dar conta desse negócio, em contrapartida tem isso, né? Ele está perdendo uma grande oportunidade de trazer uma atualização para o negócio dele, e aí eu conecto com a fala do Felipe plenamente. E olha que legal, como os assuntos se complementam, né? Você falou, converse com alguém do futuro, né? Com alguém mais jovem para ter o futuro. Nós temos uma live de gerações em movimento, que foi com a Zulei, que é com o professor Wilson, que a gente bateu justamente nessa tecla, né? E o professor Wilson, nem no Brasil ele mora lá em Portugal. E aí, assim, apesar da aproximação, né, cultural com a gente, é um outro país, é um outro continente, tem lá suas regras. E essa questão do conflito da geração, a gente debateu naquela live, é muito constante, né? De pai para filho, mas eles ficaram muito nessa linha também. Entendo que o jovem, independente de você gostar ou não, é ele que vai assumir. Então entenda o que ele está fazendo para entender como vai ser o futuro. Não é uma bola de cristal, não é um achismo. Isso. Mas eu não vejo isso como uma regra, tá? Não vejo isso como uma regra. Eu tenho um caso em que o sucessor está esperando o pai morrer para imprimir o ritmo dele. O pai está caindo pelas tabelas, não tem mais capacidade nenhuma, e ele só não me falou, mas ele me transparece. No dia em que ele morrer, eu vou enterrar, vou chorar, no outro dia eu vou trabalhar do meu jeito. Se vai dar certo ou não estou entrando no mérito. Perfeito. Né? Mas toda regra tem exceção. Vai, porque ele até onde está, ele vai indo bem, né? Mas... Tomara que dê certo. O Brasil precisa de pequenas e médias empresas para gerar emprego. Sim. A máquina girar. Torço demais para que dê certo. Só o fato dele querer. E, aliás, mais emprega. Pequenas e médias empresas são os que mais empregam no Brasil. Exatamente. Pouco valorizadas e pouco assistidas. Deixa eu dar um dado aqui interessante. Não tem nada diretamente a ver com essa live, mas eu acho que tem muito. Hoje ou ontem saiu no Valor Econômico que as pequenas e microempresas elas estão liderando o volume de pedidos de recuperação judicial dos últimos anos. Tá? É um recorde.
É um recorde, tá? Mas eu acho que não é um problema, Anselmo. E vou explicar minha opinião sobre isso. Era um recurso desconhecido. Bem observado. Muito bem observado. Eu não entendi. O que é desconhecido? O que é a recuperação? A recuperação judicial é um recurso que praticamente não existia para micro e pequena empresa. Muito bem lembrado. Assim, era muito desconhecido. Eu tenho 14 anos de mercado e toda vez que você fala, cara, não, você pode entrar com pedido de recuperação judicial, é um mecanismo que a gente tem para dar um fôlego para a tua empresa. Perfeito. É um enfoque diferente. Eu vou até... Entendi. É um enfoque diferente que eu não tinha pensado. Eu fiquei assustado quando eu vi a manchete, falei, nossa... E aí eu até escrevi um texto, ainda não publiquei, que fala justamente dos motivos, né? E aí, endividamento, normalmente, alguém falou aqui de dor, não lembro se foi o Tarcísio ou o Felipe, falou que o empresário só se mexe na dor. E Sim. A recuperação judicial ele só vai quando a dor do endividamento é tão grande que ele não consegue mais administrar. E ele acaba na recuperação judicial. Mas tem esse fator que eu não tinha pensado. Eu vou te dar um exemplo. E olha que legal, deixa eu só segurar. Olha que legal, de novo, tá? Como as coisas se complementam. A gente fez uma live, acho que há uns 2 meses, maio, junho, com o Alex, nosso amigo, e com o Carlos também, nosso amigo, que a gente falou justamente nos perigos da recuperação judicial. Era não conhecido, entre lá no nosso canal do YouTube, tem uma live com o Alex, conhece bastante de recuperação judicial. Nós aqui temos clientes que estão em recuperação judicial, não acho que você vai administrar da mesma maneira, independente da sucessão. E tem uma live que explica um pouquinho sobre isso. Então, a gente vem no DEMP trabalhando aí questões, pilares, para ajudar o pequeno e médio empreendedor. Então, não estava nada combinado, mas como as coisas se complementam, falou agora de recuperação judicial, eu lembrei dessa live. Mas é assim que é. Pro nosso canal. É que assim, só para concluir o porquê eu acredito que é um conjunto, e aí juntando os pontos. Nunca se abriu tanta empresa como tem aberto nos últimos anos. Sim. Primeiro ponto. Certo? Segundo ponto, o acesso à informação está muito melhor. Graças a Deus, o acesso da informação... Se tem uma coisa que a pandemia trouxe para o mercado, foi acesso à informação e profissionalismo. Porque quem não tinha, não segurou. Tá? Quem não tinha, não conseguiu passar. E aí, as pessoas estão usando esse recurso porque antes simplesmente se dava baixa. Ou ficava inadimplente, ficava inativa. Né? Hoje, com a modernização, as pessoas usam esse recurso. E aí, se a gente pensa no processo de sucessão, eu passo por alguns, era incabível usar a palavra recuperação judicial dentro de uma empresa que estava com dificuldade financeira no processo de sucessão. Era incabível. Era falência, né? Era falência, não, a gente vai dar com a falência. Hoje, as pessoas já falam, não, então é um recurso que eu tenho, então eu vou colocar como uma alternativa para a gente pensar. E aí, essa geração mais nova, que vem assumindo, elas têm essa curiosidade assim, é um mecanismo que eu tenho? Eu vou usar. Não é vergonha. Sabe aquela história do vergonha? Essa geração mais nova, ela se preocupa menos com a vergonha, o que vão falar. Meu pai fez isso há 30 anos, foda-se o que meu pai fez, eu quero ser feliz, eu não vou ficar trabalhando igual ele de noite, entendeu? E não ter nada. Então, é uma geração um pouco diferente. E aí, conectando tudo isso, eu já te falo, vai morrer mais empresas. O número de empresas que está caindo, que está fechando, que está com recuperação judicial, vai aumentar, por uma série de fatores. Mas um dos principais fatores é que a quantidade de empresas e acesso à informação tem aumentado. E aí, se o cara não se adapta rapidamente, ele vai perdendo mercado. Uma coisa interessante aí do que vocês estavam falando, né? Eu almocei com um amigo hoje e ele foi contratado por uma empresa de usinagem, porque o dono ele quer vender a empresa, né? Então foi fazer um processo de valuation, preparar a empresa para a venda e para esse consultor buscar aí potenciais compradores. E justamente pelo motivo de que ele já está de certa idade e os filhos não vão, estão em estão no exterior, estão em outros segmentos, né? Não querem assumir a empresa. Ele falou, vou vender um negócio, é um negócio bom, um negócio lucrativo, eu vou vender. Bem interessante isso, porque são opções, né? Sim. Né? Uma vez que não vai ficar dentro da família, ele realiza, vamos dizer, o lucro futuro e continua vendo o negócio crescendo, né? Assim, você não mata o negócio, ele só não está mais na minha mão. Perfeito. Né? Mas porque é muito... Cara, vamos falar de empreendedor para empreendedor aqui. É teu filho, pô. Você deu a vida para aquele negócio, você fez ele crescer, e aí do nada você só vai baixar a porta. Porra, é complicado.
Então, já que não tem ninguém interessado, pelo menos eu vou ver alguém continuando esse meu sonho, né? Alguém continuando esse desenvolvimento. Eu particularmente, eu sou muito a favor de quando o negócio é bom, que ele continue esse processo, né? Que a gente passe para alguém continuar. Quando ele é bom. Quero deixar essa salvo aqui. Alguém quer responder essa pergunta aí? Marcelo, você lê a pergunta aí, por favor? Como fica... Vamos lá. Como fica a divisão societária com gerações diferentes? Qual a regra de participação? Eu vou descobrir depois internamente quem da equipe mandou essa pergunta que não está trabalhando, tá? Não fui eu, para deixar bem claro. Essa é uma pergunta que tem um cunho jurídico, né? Legal. Eu particularmente eu iria para a parte legal. 25. Como é que fica nessa questão? O que vocês aconselham no dia a dia ou parte proporcional? Não, então, o Tarcísio falou bem, né? A divisão societária, ela envolve a sucessão, seja ela em vida ou em morte, né? Mas quem é o detentor das cotas é que vai decidir como é que vai fazer essa... Lógico que numa sucessão, mesmo sucessão em vida quanto em morte, tem que se preservar os herdeiros necessários, né? E aí você faz isso, ou se for em vida, obedecendo, se for sucessão pós-morte, tem um regramento lá, no qual você tem que preservar a parte dos herdeiros. Deixa eu lembrar uma situação que eu tive uma vez, não acompanhei até o final, mas eu tinha um cliente no interior de São Paulo que foi fundado por 2 famílias, a família A e a família B. O processo rodava normal. Só que eles estavam ali, os pais já estavam querendo parar e os filhos iam assumir o negócio, eles iriam continuar. Quem que estava começando a pintar de problema, que eles ainda não tinham decidido, mas a gente já estava discutindo isso, alertando para ver como que eles iam fazer. A família A tinha 2 filhos. Então, naqueles 50, cada um em algum momento. Beleza. A família B tinha os mesmos 50%, mas eram 3 filhos. Ia dar menos de 25% para cada um. Ou seja, os outros 2, individualmente, teriam mais poder de voto que os outros 3 herdeiros. Porque se eu dividir 50 por 3, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, que eu não estou bem de cabeça hoje, vai dar 17%. Muda menos. Como é que fica essa questão? Vocês já se depararam com isso? Porque aí ia ter a questão das cotas. Quando todo mundo concorda, é lindo, bonito e maravilhoso. A gente brincou, né, que nem pizza eu estou escolhendo mais em casa, mas beleza, acaba a mesma pizza para todo mundo, tá ótimo. E quando discorda, quem vai pedir comida japonesa? Como é que faz? Por isso que tem um documento, são 2 coisas, tem um documento legal, um documento que trata especificamente disso, que é o acordo de sócios. Esse documento regra toda essas probabilidades, essas possibilidades futuras. E o outro documento, que daí ele vem um pouco antes, que é o documento que rege a relação da família com o negócio, aí não necessariamente o patrimônio, é o protocolo familiar. Por exemplo, pode entrar filho na empresa, coisas dessa natureza. Então, a tua pergunta, a tua colocação é assim, Luiz, tem documento, tem instrumentos legais que podem ajudar isso, desde que sejam tratados antecipadamente. O meu sócio fala um negócio, no empresa familiar, que é lindo, e eu espero que quem esteja nos ouvindo aqui nessa conversa leve isso para si. O nosso trabalho passa por transformar expectativas em combinações. Porque numa família, todo mundo tem uma expectativa, né? O filho tem uma expectativa, a sogra tem uma expectativa, a nora tem uma expectativa, o irmão tem uma expectativa. Só que enquanto é expectativa, tá na cabeça só dela e ela sofre. Porque aquilo não se materializa. Então, quando você transforma essas expectativas em combinações, acaba o estresse, acaba o problema, fica tudo combinado. E outra, a combinação é com todos. Então você combina as coisas e a paz, a harmonia reina nas empresas. O Tarcísio, e você tocou num dos pontos mais, assim, que eu acho mais fantástico e crucial, né? 2 instrumentos impressionantes, né? O acordo de cotistas e o protocolo familiar, né? Eu até conversei esses dias com uma pessoa, uma mulher,
que o pai dela era um patriarca, teve uma empresa em São Paulo muito, muito, muito lucrativa. Ele navegava no Oceano Azul, e só que ele teve 7 filhos, vários netos, uma empresa de mais de 50 anos, e não conseguia dizer não, né? Então, põe meu filho na empresa, mas tem capacitação, não importa, põe meu filho. O seu filho viajou para a Disney, eu quero que você mande minha filha para Londres. E foi minando a empresa, tanto em termos de competência, como porque não sabia dizer não, né? E como de recursos. A empresa quebrou, né? Porque né? Houve uma sangria. E o fato de você não saber dizer não, quando você tem um documento, o documento fala por si só, não é Exato. que eu estou dizendo não. É que Exatamente. tem regras, né? E importante dizer, mas eu tenho contrato social. Contrato social sozinho não rege tudo que precisa. Não rege. E aí eu queria levantar 2 pontos, né? É importante que esses documentos estejam devidamente registrados. Não obviamente que sim. Quando for registrar, tem gente que acha que pôs na gaveta, senão dá tudo certo, né? Não. É importante que esteja assinado adequadamente e registrado ou na junta ou no cartório, depende de cada caso, o registro. A maioria das vezes é na junta, né? Mas tem situações de cartório aí. Marcelo, esses são em cartórios, porque são relações entre partes, né? Então você registra em cartório, você dá publicidade. A assinatura desses documentos, ela é celebrada. Ela é algo que conclui um processo de construção árduo, difícil, conversas difíceis, alinhamento, etc. Por fim, esses acordos, esses protocolos são firmados e celebrados, porque é uma baita de uma conquista. Então, de fato, é muito importante para a empresa essa celebração. E outro assunto que eu queria lembrar... Só um minutinho, Marcelo. Outro assunto que eu queria lembrar é o seguinte, no passado era muito comum também, registra o filho com 14 anos, quando podia, né? Para começar a contar tempo para aposentadoria. Então. A aposentadoria virou uma outra história, que o cara tá lá na empresa, tem herança para querer ganhar, mas não necessariamente trabalhava ou sabia o que está fazendo, né? Desculpa, Marcelo, eu te cortei aí, continua. Não, é só uma frase aí, pegando aí o gancho do Tarcísio, né? O Tarcísio, conversas difíceis, vida fácil, né? Exatamente. É difícil ter conversas difíceis, é óbvio, ninguém quer ter. Mas, se você não encarar algumas coisas, você pode estar colocando muita coisa em risco. Então é um terreno minado, a gente sabe disso. Mas assim, senhores, gente, eu acho que só o fato das pessoas se provocarem a sentar para conversar já é um grande passo. Tá? Lógico. Pelo menos é o que eu observo. Quando não há nem a conversa, acho que é aí que tem um problema. Né? Sem dúvida. Tem um baita problema. Mas tem muito... Desculpa, a gente vê muita família com problema de conversar, né? Sim. Quantas consultorias você já fez, Anselmo? Você chega lá para ser o terapeuta da família, porra? Né? Em quase todas eu sou o terapeuta, em quase todas, e você às vezes tem que... Eu até tenho uma amiga psicóloga com quem eu discuto, às vezes, algumas coisas com ela, e diz, olha, eu não sou psicólogo para falar, mas eu preciso dar alguma resposta. Então eu me instruo um pouquinho. Mas é verdade, você se torna terapeuta, psicólogo. Já falei com a esposa do dono, porque ela quer mandar e não está na empresa, ela é dona de casa, e complicado. Então, só um pouquinho, a gente acabou de falar do Alex, ele está aí fazendo uma colocação interessante. É justamente nele que eu ia falar aqui. Ele está acompanhando pelo LinkedIn, nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo LinkedIn, né? E ele fez um comentário um pouquinho antes, que ele acredita que as sucessões familiares hoje estão tomando o caminho de autonomia das novas gerações. Pois, diferente do passado, os filhos eram muito submissos e hoje, certo ou errado, eles se posicionam. Às vezes dá uns conflitos de geração, né? Perto daquilo que a gente falou, mas acaba ocorrendo, né? E eu diria que vou além. Já existem estudos aí, muita gente defendendo o seguinte, que é óbvio que o cara não quer assumir um cargo de diretor, um cargo de gerente numa grande empresa, né? Olha pra gente. Eu já vi pessoas falando assim, olha pra gente. Ou eu tô obeso, ou tô com pressão alta, ou já tive 2 infartos, hoje eu fiquei internado, eu não sei o quê. Meu filho vê isso, ele não quer. Ele prefere empreender. Não que a vida de empreendedor seja mais fácil, né? Tem muito empreendedor que está nessa mesma linha, mas tem um pouco mais de liberdade em cima dessa questão. Antes de eu entrar na tua frase, vamos fazer o seguinte, Tarcísio. Fala o que você quer falar, depois eu quero entrar na pergunta do Alex, que vai ser bem interessante aqui. Então eu vou falar também a pergunta do Alex. Tarcísio, então
Boa tarde, Alex. Importante sua fala sobre formalização. Eu sou engenheiro, então eu vou trabalhar sempre com a formalização, Alex. Entretanto, quais seriam suas dicas para estruturar isso? Pois muitas vezes os pais chamam os filhos para trabalhar e eles não têm um papel bem definido da empresa. De fato, isso é um gesto de amor, mas é um gesto equivocado. Porque um cargo ele não é feito para uma pessoa. O cargo é feito para a empresa, para uma área. E a gente chama no linguajar chulo das consultorias que o pai começa a fazer ou a família um ajeitograma, colocando mas de fato a dica é você não olhar para o cargo, para a pessoa, mas você olhar a pessoa para o cargo. Isso é brilhante, isso é formal, porque o cargo é formal. Mas a pessoa não está preparada, mas nós queremos que ela quer, então vamos preparar, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que a gente escolheu o que vai ser com ela, essa função vai ser desempenhada por ela daqui a um tempo X. Então, é tudo combinado, gente. É preto no branco, as coisas ficam bem mais fáceis. Alex, do fundo do coração, muito obrigado pela pergunta. Espetacular. Assim, Tarcísio, só vou colocar mais uma pimentinha aqui na conversa. O maior erro que você pode colocar, independente se for seu filho ou não, é colocar a pessoa errada na função errada. Tem uma frase que diz: nunca contrate quem você não pode demitir. Sim, essa é clássica. Né? Essa é clássica. Então, assim, se a gente coloca a pessoa... eu sempre digo assim, o maior erro que você pode ter é contratar uma pessoa só por conhecimento e não por atitude, né? Não por habilidades e atitudes. Tipo, porque ele é meu filho, ele estudou, mas só que realmente ele tem competência para estar ali? Ou, porque meu genro e minha filha tem lá, ela precisa de dinheiro em casa, para ela não vir trabalhar, meu genro vai vir. Cara, na boa, se é para fazer isso, não faz. É só um pedido, não faz. Dá uma pensão pro cara, não manda ele vir para a empresa, mas não faz isso. Porque você perde toda a tua equipe. Olha que linda a fala do Carlos Limberti. A liberdade negocial é linda agora quando estamos elaborando instrumentos. Precisamos pensar no caos e não só na paz. É muito legal isso, porque se eu pensar no caos, eu promovo a paz. Esse é o ponto. Se eu pensar na entropia, que é o caos total, eu promovo a organização. Cara, que coisa mais linda essa pergunta. Tinha que bater uma foto, isso aqui postar, isso aqui vale ouro. Vou pegar autografada com ele. Grande Carlos, nosso amigo. Por favor, meu Deus. Frase espetacular. Realmente, né? A gente pensa sempre no mundo perfeito quando a gente está planejando, fazendo diversas situações, mas a gente não pensa no que pode dar errado. Muitos chamam de plano B, outros falam de realidade, né? Que como é que eu vou me preparar, né? Senão não teria teste de incêndio, né? No prédio nunca vai pegar fogo, eu não preciso disso, né? E tem que estar preparado para as emergências ali. Né? Senhores, já estamos no caminho de encerrar, eu imagino 58, né? Puta, se deixar a gente falando, cara, nós vamos ficar aqui umas 3 horas. É muito bom conversar com vocês. É só entrar em contato com a gente que a gente pode levar isso para a empresa, para familiar, associação comercial, velórios. Exato. No velório é uma boa, né? Já no velório, você já conversa o papo, vamos lá. Meu Deus. Ou melhor, vamos no hospital antes. Que ainda está em tempo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? A vida, às vezes a gente sabe que não é fácil de empreendedor, mas realmente a gente tem que levar nisso, né? Eu queria tentar finalizar aqui antes, tem alguns minutinhos a mais, a gente consegue extrapolar alguns minutinhos, mas o Felipe falou de um dos erros que é colocar a pessoa errada no lugar errado, né? Ou a pessoa certa no lugar errado, né? Porque aí não funciona. O que vocês destacam de erros que a gente às vezes enxerga no dia a dia que pode atrapalhar essa sucessão, né? Algumas coisas para quem está ouvindo a gente fala, peraí, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Acho que eu preciso rever minha postura. Luizão, um que eu vi assim que me incomodou muito e aí acabou que atrapalhou consideravelmente o trabalho que a gente estava fazendo foi tirar a autoridade do sucessor no meio do processo ou quando o processo já está quase acabando. Então, assim, ele já estava na posição de líder da empresa, ele já estava ali feito o processo, praticamente concluindo o processo de sucessão,
E aí ele tirou autoridade no meio de todo mundo. Falou, não vai fazer assim, eu quero que faça assim, porque eu que mando aqui. Então, assim, todo aquele trabalho que eu fiz, né, literalmente foi jogado pro lixo por conta de uma frase maldita, assim, numa hora errada, e, cara, acabou que esse cara não teve mais respeito de ninguém. Sabe o que é? Tá, fala com seu pai, então. Seu pai vai lá falar pra mim o que eu tenho que fazer. Você pediu pra ele se eu tenho que fazer isso? Aí acabou, né? Aí isso aí jogou tudo pro lixo o trabalho que a gente tinha feito. Eu assim, tendo uma frase para ficar assim, memorável, e que é uma máxima nas empresas familiares, mas eu proponho extrapolar um pouco isso. A gente costuma dizer que a qualquer decisão numa empresa em franco crescimento, familiar, evolução, ela precisa ter uma premissa que seja além da confiança. Porque se eu só tomar decisões com base na confiança que eu tenho, lá na frente vai faltar a competência. Perfeito. Muito bom. Só frases de efeito aqui, hein? O Tarcísio tá com o Google aberto, eu não queria falar, não. Ele tá com o Google aberto. Tá inspirado. Google Inteligência Artificial, Tarcísio, o que você tá consultando aí? Cabelo branco, né? Cabelo branco. Eu tenho um amigo que fala que é cabelo platinado, não sei se você conhece. Não é platinado, é cabelo cromado. Cabelo cromado. Senhores, vamos falar da próxima? Vai ter próxima, Luiz? Vamos lá. Antes de falar da próxima, né? É que eu sempre falo, né? O tempo traz experiência, a experiência traz maturidade, né? Mas vamos lá. Eu não tenho cabelo branco ainda, eu sou estagiário ainda, estamos começando. O Alex está comentando, isso é mais comum do que a gente pensa, né? O Alex está comentando de um caso que ele cuida aqui, que é de uma cervejaria. Eu particularmente conheço a cervejaria aí, que é uma situação delicada lá de tratamento, trabalhando, todo um projeto, todo um processo. E o cara levou o filho para ser químico. Eu particularmente odeio químicos, que me desculpem. Quase tomei pau nisso na época que estudava, mas enfim. E o filho falou, não, mas eu não quero ser químico, meu negócio é gestão e processo, é uma outra área. Então, o fato de você estar precisando de alguém colocar no lugar que não tem nada a ver, realmente complica, né? E o Alex está só fortalecendo isso aqui com esse depoimento dele, que é mais comum do que a gente pensa, né? Vamos ter, sim, uma segunda live, dar uma continuidade disso, porque a gente falou muito de teoria, a gente falou muito de o que fazer, nossas experiências, né? Mas toda moeda tem dois lados, né? E o outro lado da história? E o outro lado de quem participou por isso? Será que quem participou por isso realmente gostou de ouvir o que ouviu? O que aprendeu? O que amadureceu? E principalmente, o que talvez fizesse diferente hoje, né? Talvez eu ouvisse mais, talvez não ouvisse, talvez tivesse chamado outra pessoa, teria um segundo depoimento, enfim. Então, a nossa próxima live, pretendemos trazer ela já para o mês que vem, em setembro, né? Seguindo o nosso cronograma, são de pessoas que viveram isso na prática, como elas estão empreendendo hoje, como foi esse processo e o que pode ser melhorado ali, além de outras coisas mais. Então, nos acompanhe nas redes sociais, que nós vamos estar divulgando, tá bom? Caminhando aqui para o nosso final, gostaria aí das suas considerações finais, Felipe, para a gente poder finalizar. Gente, assim, quero reforçar a frase, o tema, né, que a gente entender que sucessão é um processo. Né? A gente não vai virar chavinha, não vai ser legal interlocutor e falar que essa pessoa está pronta. O Tarcísio foi brilhante falar que é um processo, é uma jornada, né, uma caminhada que em alguns casos é mais longa, em alguns casos é mais curta, né? Cada ecossistema, vamos dizer assim, cada empresa é um ecossistema vivo e cada ecossistema tem as suas peculiaridades. Então, respeitem o seu processo, né? Respeitem o seu tempo, respeitem o seu ritmo. Não queira olhar para a grama do vizinho, ela pode estar mais verde, mas às vezes por baixo está toda bichada, né? Então, respeita o teu processo para que na hora que você fizer, ele seja feito com segurança, para te dar tranquilidade e o trabalho favoreça o desenvolvimento do negócio. Porque se você não respeitar o processo, você vai pular etapas e vai chegar lá na frente e você vai falar que foi mal feito, vai falar que não deu certo, e aí você vai ser sempre comparado com o teu pai, com o antigo gestor, e isso não é legal. Então, para fazer o trabalho direitinho, para fluir de uma maneira legal, respeite o processo. Para finalizar isso, Luiz, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E aí, Tarcísio, muito obrigado por poder participar. Eu que te agradeço. E uma honra. Felipão, como o Felipe já fez a parte
técnica, né? Levantou a bola, botou na gaveta. Eu vou fazer um merchandisingzinho, me permitindo aqui e fazendo um convite a todos vocês, aos pessoal do DEMP, na semana que vem, no dia 27/8, às 18h30, nós também vamos fazer uma live muito legal, que certamente é de interesse de todos vocês. Quem vai falar é o meu sócio, Rafael, e o tema é família ou negócio primeiro? O material já está com vocês. Depois, se o Selmo tiver a gentileza de compartilhar com vocês, vai ser uma honra estar com todos vocês lá, ouvindo, compartilhando as suas ideias e tentando responder essa pergunta: família ou negócio primeiro? Sim. Boa pergunta, boa pergunta. Eu faço isso. Anselmo, suas Muito obrigado, gente. Uma honra. Minhas considerações. Tá, eu vou na linha aqui do Felipe. Sucessão, recuperação de uma empresa, turnaround, recuperação judicial, tudo é um processo. Mas, se o empresário não tiver na cabeça muito claro que ele precisa mudar, a grande palavra é mudar, ele não tiver na cabeça que ele não é a única inteligência, se ele não tiver nada disso na cabeça, nenhum processo vai dar certo. Ele vai perpetuar o problema. Então, a palavra mudar, e não sou eu, não existem super-homens, eu não sou super-homem, não entendo de tudo. Baixe um pouco a crina e ouça os outros, porque tem muito a aprender. Muito bom. Exatamente. Marcelo, suas considerações? Queria agradecer aí o Felipe, o Tarcísio. Passou rápido, porque foi muito agradável, muitas histórias. É verdade. Né? Acho que é um tema que tem várias vertentes, aí você pode ir por um caminho, por outro, você pode falar de vários casos, né, especificamente, então foi muito bom. Deixem aberto aí a possibilidade de a gente voltar a esse assunto com um novo viés, com nova perspectiva. Isso é muito bom. Adoro as frases de efeito, né? Essas frases de conversas difíceis, vida fácil é pura realidade, e tantas outras aí que o Tarcísio colocou. Então, eu agradeço muito aí ao Luiz também, ao Anselmo aí por estarmos juntos mais uma vez aí. Obrigado. Bom, isso aí. E eu aqui, Luiz, contador, né? Não falei que eu era contador, mas todo mundo acho que já descobriu pelo que eu falei. Agradeço aqui ao Felipe e ao Tarcísio pela participação, tempo aqui pra gente. O tempo é o trabalho de bastidor também, né? O aparecer na live aqui ainda é fácil, né? E quando a gente vai discutir o tema, como fazer, como participar, qual a melhor maneira. Agradeço a todos que colaboraram, a todos que contribuíram com a gente. Nos acompanhe nas redes sociais, @DEMP, LinkedIn e YouTube. Contato com a gente, é fácil identificar a gente nas redes sociais. E estamos aqui para ajudar o pequeno e médio empreendedor. Como não existem super-homens, bem lembrado pelo Anselmo, os assuntos que a gente não domina, não tem conhecimento, a gente tem uma gama de parceiros, conhecedores do assunto, que sempre buscando a melhor saída e alternativa. DEMP, desenvolvimento, ensino e network para o médio e pequeno empreendedor, buscando crescimento e apoio. Não sofra sozinho, estamos aqui para ajudá-los. Um abraço a todos e obrigado.